pessoal, eu fui confirmar um negócio. Então, a gente está trabalhando com o triângulo retângulo, certo? Então a gente viu que se eu tenho dois ângulos, eu consigo descobrir o terceiro. Por quê? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Que outra coisa a gente viu? A gente viu que se a gente tem a medida de dois ângulos, se a gente tem a medida de dois lados em um triângulo retângulo, a gente consegue descobrir o terceiro. Por quê? Porque a gente aplica o teorema de Pitágoras e consegue descobrir qual é a medida do terceiro lado, ok? Agora, deixa eu só arrumar o ventilador. Agora, eu preciso que fique claro algumas coisas para vocês. Então, quando a gente estava trabalhando com o teorema de Pitágoras, vocês viram que apareceu uma notação diferente. Apareceu uma coisinha chamada hipotenusa, certo? E outras duas coisinhas chamadas catetos, ok? Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa está sempre à frente, ok? Está sempre na frente do ângulo reto. Então, para você não se confundir, pega essa pontinha aqui, ó, do ângulo reto e faz uma flechinha apontando reto, né? A gente também costuma dizer que ela é oposta, ou seja, está na frente do ângulo reto, ok? Vocês estão vendo que a hipotenusa, ela não faz parte do ângulo reto. O ângulo reto são essas duas linhas que formam. A hipotenusa é aquela que não faz parte do ângulo reto, ok? Então, em qualquer triângulo, não importa como ele esteja desenhado, sempre vai valer isso, ok? A hipotenusa sempre vai ser o lado que está oposta ao ângulo reto, certo? E os outros dois lados, né, que sobraram, se a hipotenusa é essa, os dois lados que sobraram foram esses dois. Esses dois lados a gente sempre vai chamar de cateto, ok? Só que agora vai entrar mais um termo. A gente não vai mais apenas tratar esses lados como cateto. Eles vão ter um nome, ok? Agora a gente vai começar a conhecer o cateto. Não, que eu escrevi errado, né? O cateto adjacente e o cateto oposto. Então, não fiquem preocupados. Eu vou tentar explicar assim com o máximo de calma possível para vocês não se confundirem, tá? Então, o lado oposto ao ângulo reto sempre é a hipotenusa, certo? E os dois lados que sobraram no meu triângulo, eles vão receber um nome, ok? Um deles vai se chamar cateto adjacente e o outro cateto oposto. E antes de explicar certinho quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto, eu preciso que vocês entendam uma coisa antes de mais nada. Diferente da hipotenusa, que sempre vai ser esse lado maior, que sempre vai ser oposta ao ângulo reto, o cateto oposto e o cateto adjacente, coloquem isso na cabeça, por favor, porque senão vocês vão ter muita dificuldade para entender. Depende, tá bom? Ele não é fixo. Então eu não posso olhar, não pode olhar para um triângulo e falar, esse é o oposto, esse é o adjacente. Isso não existe. Diferente da hipotenusa, que a gente olha e sabe qual é o lado da hipotenusa. Os catetos dependem, você vai ter que analisar cada triângulo
ângulo, cata-ângulo, ok? Então, por favor, coloquem isso na cabeça de vocês, porque senão vocês vão querer decorar, não, é esse lado que é o cateto oposto, e vocês vão ver que vocês não vão encontrar a resposta certa, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar exemplos de quem é esse cateto adjacente e quem é esse cateto oposto, ok? Eu vou desenhar outros dois triângulos aqui, ok? Eu não vou mais desenhar o ângulo reto, por quê? Porque a gente meio que sabe que ele tá aqui, tá bom? Mas eu vou colocar, tá? Não é... Vou colocar porque nem sempre ele tá desse lado, né? Então eu vou colocar pra evitar confusão. Tá. Esse ali é o ângulo reto, ele só serve pra gente identificar que a gente tá falando de um triângulo retângulo e a gente consegue identificar quem é a hipotenusa, a gente consegue saber que a gente pode usar as relações do Teorema de Pitágoras, a gente pode usar a relação de seno, cosseno e tangente, ok? Fora o ângulo reto, existem outros dois ângulos dentro desse triângulo, certo? Deste triângulo eu vou pegar este ângulo aqui, ok? E este ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo alfa, ok? Essa aqui é uma letrinha grega que significa alfa. É só porque normalmente quando a gente fala de ângulo, eles usam essa notação, ok? Então é só uma representação, é um ângulo qualquer. Então este ângulo eu chamo de alfa. Então vocês têm que entender o quê? Que é com relação a este ângulo aqui que a gente vai saber quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto. A hipotenusa não muda, né? A hipotenusa é esse lado porque ela está oposta ao ângulo reto. Mas, como eu peguei este ângulo aqui de referência, é com relação a ele que eu vou identificar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Então, ó, eu vou pegar duas cores diferentes. Por quê? Porque eu sei que este aqui é um cateto, ok? E este aqui é o outro cateto, né? Já que aquele lado ali é hipotenusa, esse é cateto, esse é cateto. Só falta saber qual deles é o oposto e qual deles é o adjacente, certo? Então, assim, é extremamente visível, ok? Quem que é o cateto oposto? Está oposto, está na frente do ângulo. Então, este aqui seria o nosso cateto oposto, ok? Que a gente representa por CO, que é cateto oposto, certo? O único que sobrou foi esse lado azul, que a gente chamaria de cateto adjacente. Então, se você sabe identificar quem é o cateto oposto, o que sobra é o cateto adjacente, ok? Mas por que eu fiz outro triângulo? Porque agora eu vou mutar o ângulo. Eu vou pegar este ângulo aqui de cima como referência, ok? Eu vou chamar ele de ângulo θ, ok? Então, mais uma vez, vamos identificar quem é a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Então, este lado aqui, né, é a hipotenusa, por quê? Porque ela está oposta ao ângulo reto, né? Então, é a hipotenusa. O que me sobrou? Sobrou os outros dois lados, né? Ó, vou fazer cada um de uma cor só para ficar bem claro. Que eu sei que um se chama cateto oposto, o outro adjacente. A questão é quem é quem, ok? Então, a gente está falando de qual ângulo? Deste ângulo aqui. Então, qual é o cateto oposto a esse ângulo? Qual é o cateto que está à frente deste ângulo? É este lado aqui, né? Então, este seria o cateto oposto e o que sobra seria o cateto adjacente. Então, por que eu desenhei dois triângulos com dois ângulos diferentes para vocês verem? Porque lembra que eu falei que cateto oposto e cateto adjacente, eles não tinham um lugar fixo? Então, vendo que aqui a altura tem um cateto oposto e aqui o cateto oposto vem parar na face, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque você vai ter que analisar o ângulo que você tem.
ângulo que você tem, o teu cateto oposto é um e o adjacente é outro, ok? Eu não sei se ficou muito claro para vocês, eu espero que tenha ficado bem claro. Então, só retomando tudo para ver se o que eu queria ter explicado eu consegui. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. A gente sabe que se a gente tem dois lados de um triângulo retângulo, a gente pode descobrir o terceiro aplicando o teorema de Pitágoras, ok? E agora a gente viu o quê? A gente viu que esses catetos, que no teorema de Pitágoras a gente apenas conhecia como catetos, eles têm um nome específico, ok? Um deles vai se chamar cateto adjacente e o outro vai se chamar cateto oposto. Então, para você não se confundir em qualquer triângulo que você encontrar, que envolva esse assunto, claro. Qualquer triângulo retângulo, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vai lá e encontra a hipotenusa, porque a hipotenusa não tem erro, ela está na frente do ângulo reto, ó. Não tem erro. Então, você sabe que aquele lado lá é a hipotenusa. Os dois que sobraram só podem ser os catetos, certo? E daí, quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Vai depender de cada exercício. Por quê? Porque tem dois ângulos dentro do triângulo, Tem este ângulo azul, tem este ângulo amarelo. Então, se eu pegar o ângulo azul como referência, o cateto oposto vai estar embaixo e o cateto adjacente aqui do lado. Agora, como eu usei o amarelo como referência, o cateto oposto vem parar na altura e o adjacente virou a base, certo? Então, é tudo uma questão de referência, certo? Por isso que eu até desenhei dois triângulos, pegando este ângulo aqui e este ângulo aqui como referência, para vocês entenderem certinho essa questão de que dependendo do triângulo, dependendo do ângulo que você pegue, porque você pode pegar esse ou você pode pegar esse, depende do que o exercício vai te dar. O teu referencial vai mudar, ok? Então, ó, mesmo neste triângulo aqui, ó, que eu disse que esse é o cateto adjacente, ele só é o cateto adjacente para esse ângulo aqui. Se eu mudo o meu referencial e pego este ângulo de baixo para atrapalhar, muda, entendeu? O cateto oposto passa a ser este lado e o adjacente passa a ser esse lado. Então, nesse primeiro momento, eu preciso muito que vocês tenham entendido isso, ok? Porque se você achar que, sempre vai ser, esse lado vai ser o cateto oposto, sempre aquele lado vai ser o adjacente, você vai errar nos exercícios que a gente vai começar a ver, certo? Então, nesse primeiro momento, tem que ficar muito claro isso. Então, se você escutou de qualquer jeito esse vídeo, viu de qualquer jeito, para um pouquinho, volta desde o início, escuta a explicação de novo, porque se isso aqui não ficar claro, você não vai entender o que a gente vai ver depois, ok? Então, eu acredito que tenha ficado claro, tá? Que o cateto adjacente e o cateto oposto, eles vão depender de cada exercício. Para que a gente viu isso? Porque foi que a gente viu que um é cateto oposto e que o outro é o cateto adjacente. Porque as relações seno, cosseno e tangente, elas envolvem essas notações, certo? Então, primeiro eu vou escrever as relações, tá? Então, o seno, a gente costuma só escrever assim, tá? Isso aqui é de seno. Eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Então, essa é a relação seno. Daí, a relação cosseno é com dois S, tá? Não parece, mas é. E aqui é a tangente. Então, ali o cosseno e a tangente, ok? Quem é essa
representação seno, cosseno e tangente. O seno é cateto oposto por hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente é cateto oposto por cateto adjacente, ok? Isso aqui, pessoal, das duas uma. Ou você vai ter coragem de tanto ver, de tanto fazer exercício, ou você anota numa folha e toda vez que você for usar, você vê na tua folha, tá? Mas é uma relação muito importante, então é bom a gente aprender. Então, o seno, o cosseno e a tangente, elas são essas relações aqui, tá bom? Então, para ficar bem claro, eu vou pegar e desenhar aqui um triângulo, ok? É um triângulo retângulo e eu vou desenhar aqui um ângulo. Este ângulo aqui eu vou chamar de ângulo beta, ok? Deixe-me ver. Eu vou falar que este lado aqui mede 12 metros e este lado aqui mede X, ok? E eu vou falar pra você que eu quero que você me diga quanto que vale esse lado X, ok? Agora, vocês estão vendo que eu vou dizer aqui que beta mede 30 graus, tá? Vocês estão vendo que, com base no que a gente estudou até agora, a gente viu a soma dos ângulos internos, né? Se esse aqui mede 30, eu sei que esse aqui vai medir 60, né? Mas não é o que ele quer. Ele quer a medida do X. Que outra coisa que a gente aprendeu? A gente aprendeu o Teorema de Pitágoras, que me dizia que se eu tinha dois lados, ok? Do triângulo retângulo, eu conseguia descobrir o terceiro. Nesse caso, eu só tenho um lado e um ângulo. Como é que eu vou fazer para descobrir quanto que mede o outro lado? A gente não vai conseguir com a soma dos ângulos internos e nem com o Teorema de Pitágoras. É para isso que servem essas relações aqui. Com o seno, o cosseno e a tangente, se a gente tem apenas uma medida de um lado e um ângulo do triângulo, a gente consegue descobrir a outra medida, certo? Então, vou tentar explicar aqui para vocês. Ó, primeiro, o que foi que o exercício me deu? Ele me deu este ângulo beta aqui, que ele diz que vale 30 graus, ok? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é: identifica quem é a hipotenusa. Lembram? A hipotenusa sempre está oposta ao ângulo reto. Então, este lado aqui, ok, que eu vou fazer aqui de amarelo, este lado aqui é a minha hipotenusa do triângulo. Eu sei que o quê? Eu sei que os outros dois lados são os catetos, né? Eu tenho que saber quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. A gente sabe que a gente tem que analisar que cada triângulo vai ser um caso. Então, com relação a este triângulo, com relação a este ângulo que o exercício forneceu, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? O cateto oposto está na frente, né? Então, este lado aqui laranja é o cateto oposto ao ângulo beta, ok? Só sobrou este lado que eu sei que vai ser o cateto adjacente, né? Que foi o único que sobrou. Então, eu tenho cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Então, prestem atenção. A única coisa que a gente fez até agora foi identificar, né, dar nome a cada um dos lados.
E a gente sabe que a gente pode usar esta relação aqui para resolver, para encontrar a medida deste lado. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu não tenho muitas cores, então circula lá a medida que você tem, a medida que você quer. A medida que você tem é o cateto oposto. A medida que você quer é a hipotenusa. Daí você vai olhar para o seu quadrinho de relações trigonométricas e vai me dizer, é o seno, é o cosseno ou é a tangente que envolve hipotenusa e cateto oposto? É o seno, né? Ó, não envolve hipotenusa e cateto oposto? Então, o que foi que só analisando o triângulo, a gente ainda não fez conta nenhuma, né? A gente só olhou e realmente está vendo, né? O que é que a gente pode tirar daí. Eu sei que se eu usar a relação de seno, que é igual ao cateto oposto pela hipotenusa, eu vou conseguir descobrir a medida daquele x, ok? Não posso usar cosseno, por quê? Porque eu não tenho a medida do cateto adjacente. E a mesma coisa aqui, a tangente envolve os dois catetos, eu só tenho o oposto, eu não tenho o adjacente. Ok? Então, assim, ó, basicamente o que aconteceria neste momento? O seno do meu ângulo, né, o seno deste ângulo θ aqui, ele seria igual ao cateto oposto, que mede 12, sobre a hipotenusa, que mede x, ok? Este seno de θ aqui é o seno de 30 graus, certo? Agora aqui, o que você faria? Você iria substituir este seno de 30 graus pelo valor que corresponde a ele, que eu ainda não passei para vocês. Mas os ângulos 30, 45 e 60 são os ângulos que a gente considera ângulos notáveis, ok? E assim que eu vou apagar isso aqui, eu vou passar para vocês a tabelinha desses ângulos. Ou seja, toda vez que você vê um exercício em que semelhante a esse, né, em que você tem um ângulo em um lado e ele quer o outro lado, toda vez que este ângulo for 30, 45 e 60, você usa ele, né, porque vai ser uma tabelinha que já sai direto, você vai conseguir usar para resolver. Então, o seno de 30 graus, vocês vão olhar na tabelinha que vale meio. Então, ó, eu vou substituir seno de 30 graus por meio, ok? E isso vai ser igual a 12 sobre x. Isso aqui é só alterar, né? Lembra lá como que faz isso aqui? A gente multiplica em x, né? Quando tem uma igualdade de fração assim, a gente multiplica em x. Então, uma vez o número x tá x, e duas vezes o número 12 tá 24. Então, eu descobri que este lado aqui que está faltando é o lado 24, ok? É bem tranquilo, ó, por mais que eu tenha dado uma falta enorme para explicar uma coisa, vocês viram que a continha em si, ela é extremamente pequena? Então é isso, tá? Eu vou apagar isso aqui, vou passar a tabelinha de ângulos notáveis para vocês. E eu acho que nesse vídeo daí eu paro por aqui, tá bom? Porque senão vai ser muita coisa para vocês absorverem de uma vez. Então nesse vídeo daí eu tento só dar uma explicação disso, ok? Daí amanhã a gente não tem aula porque é feriado. Semana que vem eu gravo outro vídeo só com exercícios, tá bom? E daí na quarta eu posto uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Então eu vou apagar aqui. É bom que vocês copiem, tá? Se vocês estão vendo o vídeo, não tem por que vocês não copiarem aqui a tabelinha e essas relações. Mas eu acho que eu também vou mandar pelo aplicativo e pelo WhatsApp, tá bom? Pra vocês terem bem certinho. Porque se vocês copiarem uma coisinha errada,
tudo vai sair errado, né? Então, eu vou desenhar aqui a tabela dos ângulos notáveis. Eu vou fazer bem assim, meio que de qualquer jeito, tá, pessoal? Vocês podem fazer uma tabela de verdade, bem bonita. Deixa eu ver. Eu ia só escrever, mas eu já vou aproveitar para mostrar para vocês, ok? Não sei exatamente qual, né, o objetivo de vocês, mas muitos alunos, né, vão fazer o Enem, vão tentar continuar estudando, indo para a faculdade. Então, isso aqui é muito utilizado, ok? Então, isso aqui é meio que, se você vai fazer Enem e tudo mais, tem que decorar, tá bom? Então, eu vou mostrar um jeito bem simples de decorar. Então, você põe aqui o ângulo de 30, 45 e 60. Seno, cosseno, tangente, tá bom? Se você sempre lembrar seno, cosseno, tangente, você não vai se confundir, tá? Então, como que a gente vai desenhar os valores desses ângulos? Você faz assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, deixa eu fazer tudo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Aí você vai colocar raiz no numerador desses números, só não indo raiz no número 1, ok? Então, seno e cosseno você faz utilizando essa musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não vai raiz no 1, ok? Para tangente, lembram lá que a tangente, quem era a tangente? A tangente não era cateto oposto por cateto adjacente? Ela também pode ser escrito sobre seno, pode ser escrita como seno sobre cosseno, tá bom, pessoal? Então, isso aqui eu ainda não tinha comentado, mas a tangente é seno sobre cosseno, tá? Já anotem que provavelmente vai ter exercício que venha a ter isso. Então, se eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, eu vou ter a tangente de 30, não vou? Então, é uma alternativa, se você não lembra, né, dos valores de cor, é uma alternativa, você checa lá na hora que você precisa usar, você faz a conta, porque é uma continha de divisão de fração. Lembram como faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Isso aqui vai cancelar, né, porque 2 divididos por 2 é 1. Então, isso aqui vai ficar só 1 raiz de 3. Mas a gente não costuma deixar a raiz de 3 no denominador, então a gente racionaliza. Para racionalizar, a gente multiplica pela raiz em cima e embaixo. Por quê? Porque eu estou multiplicando quanto que é uma coisa dividido por ela mesma? 10 divididos por 10, 100 divididos por 100, 1000 divididos por 1000, sempre vai ser 1, ok? Então, raiz de 3 divididos por raiz de 3 é igual a 1. E uma vez qualquer coisa, continua sendo qualquer coisa. Então, quando eu multiplico o valor que eu tinha por
uma fração com o mesmo numerador e o mesmo denominador, na verdade estou multiplicando por 1, ou seja, eu não estou alterando o resultado, ok? Isso aqui ficaria raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3, tá bom? A gente só fez aquilo ali por 3, tá? Eu só fiz isso aqui, tá, pessoal? Porque a gente não costuma deixar raiz no denominador. Professora do céu, eu tava entendendo tudo até agora, mas agora você me confundiu. Não tem problema, tá, pessoal? É essa maneira que eu faço, porque tá passando um carro na rua. Porque eu não consigo lembrar de cabeça a tangente de todos os ângulos notáveis, tá? Mas eu vou tentar achar um vídeo no YouTube pra vocês, eu acho que eu até já indiquei ele pra vocês verem, com uma musiquinha. Daí ele fala essa mesma musiquinha que eu falei no começo e ele continua, que a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, e daí não lembro qual que é a outra, certo? Então, esse é o jeito que eu faço. Se eu precisar, eu sei que eu sei fazer essa divisão de fração e checar no valor, tá? Mas se você não entendeu ou tem dificuldade de trabalhar com esse tipo de conta, decora a musiquinha, né? Isso estou falando para quem realmente vai usar isso, tá? Se você não vai usar, se você não pretende fazer ENEM, não pretende fazer nada, então você só vai copiar no teu caderninho, toda vez que você precisar, você abre a folha e vai usar aquele valor, certo? Ó, uma coisa divididas por ela mesma, tá? 1, né? E tá aí dividindo ali, ó. Dividindo raiz de 3 sobre 2 por meio, vai ficar raiz de 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre 1. Vai cancelar e só vai ficar raiz de 3. Então essa musiquinha que eu falei pra vocês, ela só vai falar que a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vocês vão ver que se vocês ouvirem umas 2, 3 vezes essa musiquinha, ela é bem chatinha e vocês vão decorar, tá bom? Mas, caso você não lembre da tangente, você já sabe como encontrar esse valor. Agora, pessoal, que a gente já sabe essa tabelinha dos ângulos notáveis, se eu trabalhar com qualquer triângulo que envolva esses ângulos, eu tenho um destes ângulos à medida de um lado, e eu quero descobrir um segundo lado do triângulo retângulo, eu consigo descobrir, ok? Ó, por isso que eu substituí lá o seno de 30 por meio, porque tá na tabelinha, ok? E se cair um ângulo diferente desse? Aí é um caso à parte. Aí o exercício tem que fornecer para você, porque senão você não tem como saber. Você é obrigado, né, a saber os ângulos notáveis. Agora, caiu lá, o exercício tem um triângulo com ângulo de 33 graus. Você não é obrigado a saber quanto que é o seno, cosseno e a tangente de 33 graus, ok? Então o exercício vai fornecer para você, ele vai falar, use, sei lá, cosseno de 33 igual a 0,765. Tá, aí você vai ter condição de fazer. Mas esse tipo de exercício que envolve seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, exercício nenhum vai falar para vocês, use seno de 30 igual a meio, use cosseno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. Não esqueçam disso, tá, pessoal? E claro, eu tô falando isso mais uma vez, é para quem realmente está se preparando para algo maior, tá? Então tá estudando para alguma prova ou algo do tipo, ou pretende futuramente fazer, é bom que vocês tenham essa percepção, tá bom? Claro que para nós, né, no caso mais simples, que é só terminar o ensino médio e tudo mais, você só precisa ter anotado, né, e saber usar, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso, tá? Claro, né, não é só isso, tem muito mais coisa, mas o que a gente vai ver por hora é isso. Então,
Como eu tinha comentado, assistam esse vídeo com calma, tentem entender tudo que eu falei até agora. E tá aí na próxima aula eu vou selecionar alguns exercícios, tá? Eu vou tentar postar lá no aplicativo ou no grupo para vocês acompanharem os exercícios comigo. E tá aí na outra aula eu posto uma atividade com exercícios semelhantes aos que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? Então, não se desesperem, não fiquem extremamente preocupados, tá? A gente vai vendo com calma, porque eu sei que é muita coisa assim diferente, né, pra gente trabalhar, mas então é isso, fiquem calmos que a gente vai trabalhando no tempo certo. E depois que a gente terminar de ver esse assunto de seno, cosseno e tangente, a gente vai começar a ver matrizes, tá bom? Então é um conteúdo bem mais tranquilo, bem mais visível, assim, claro, de fazer. Mas essa parte é bem importante. Então, é isso.